Deus não vai usar o medo para falar com ninguém. O medo não é um mecanismo de comunicação de Deus. Deus fala através da paz ou da ausência dela. Então as pessoas falam assim: ah, eu estou sentindo medo, eu acho que Deus está falando comigo para eu não ir. Não, Deus não fala através do medo. A Bíblia vai falar que Deus é amor e nele não há medo. Então, quando Deus quiser te impedir de fazer algo, ele vai diminuir a paz em relação àquilo, você vai sentir um certo desconforto em você. Mas o mecanismo de comunicação é a paz. É por isso que o verdadeiro amor não é só o amor, né? É o verdadeiro amor, ou em outras versões, o amor perfeito, o amor aperfeiçoado em nós, lança fora o medo. Quais as características, ou a principal característica de alguém que tem um argumento, uma causa legítima, mas se tornou uma presa sem perceber? Quando essa pessoa ela se torna um acumulador, ela é um depósito ambulante de críticas, questões que ela nunca vai resolver com quem tem que resolver. Ou seja, tipo, fala com os outros, mas não chega Exatamente. para aquela pessoa. E aquele outro, quando fala com aquele, já não é do mesmo jeito, já com outra entonação, e aí começa a virar. Eu acho que a gente vive num contexto onde a gente não está acostumado a ter conversas difíceis. Confronto, a gente corre. Confronto, né? Em casa, no ministério, a gente fica permitindo que as coisas vão sendo empurradas sem perceber. Liderados estão executando ações dentro da igreja, mas carregando um coração que já está de alguma forma sendo envenenado e eles não colocam para fora. Então, olha só, a gente tem uma responsabilidade enquanto liderados. Não importa, é aquilo que eu estou falando, não importa o que fazem com a gente. Deus vai sempre olhar a responsabilidade do nosso coração sobre nós. Então, assim, nós teremos responsabilidade daquilo que guardamos, porque aquilo que guardamos acumula em nós. E aquilo que acumula se torna um veneno. E também, pastor, quanto mais se dá, é mais cobrado. O liderado, por ele estar naquela função, ele também, além do coração dele, será cobrado ainda mais, independente de querer justificar, né? Ele ainda será ainda mais cobrado por não ter feito o certo, o que deveria fazer, né? Então, a gente vê que são dois lados aqui que são bem importantes de dizer, né? Os liderados acumulam essa dor, porque às vezes eles não têm caminho de acesso para falar com o líder. Porque, por outro lado, você tem um líder tóxico, um líder que manipula, um líder que não dá caminhos, não abre caminhos. Um Saul. São esses líderes. Então, assim, às vezes a gente foca só no liderado, mas tem um problema do outro lado. Vamos falar aqui do primeiro ponto. O primeiro ponto é o seguinte: é o liderado que ele não vai conversar. Ele não vai conversar, sabe por quê? Porque ele tem medo. Né? E aí depois a gente conversa sobre quais são os pontos, por que existe esse medo. Se é por causa do líder, se é por causa do liderado mesmo. E tem aqueles liderados que não vão conversar porque eles têm medo do posicionamento deles serem confundidos com rebeldia. E aí a gente precisa entender, a igreja brasileira precisa entender isso. Posicionamento não é rebeldia. Tem muitos líderes que tentam criar essa narrativa. Olha, você não pode se posicionar porque isso é rebeldia. E não é. Discordar não é rebeldia. Na verdade, o corpo de Cristo, ele foi feito de forma diversa. Não é só um membro, são vários membros. Multiforme graça. São vários dons. Então, nós não fomos feitos para pensar igual. E tá tudo bem isso. E um completa o outro, É isso, né? A nossa diferença nos completa. E isso faz o desenho do corpo de Cristo ser perfeito, né? Ser pleno. Agora, se a gente pensar, se a liderança criar essa narrativa de que discordar é rebeldia, ele está impedindo a multiforme graça de Deus de se manifestar. O que acontece é que muitos liderados acumulam críticas e questões que são questões legítimas. Não estou falando de algo de meninice, não. Estou falando de coisas reais mesmo. Eles acumulam porque têm medo de falar. E por que têm medo de falar? Porque estão num ambiente tóxico. Estão num ambiente onde não há liberdade. Agora, tem também aqueles que têm medo que não querem falar porque eles têm muita coisa a perder. Sabe, aquelas pessoas que ali têm um cargo, eles estão vendo que existe algo acontecendo na obra de Deus, algo nocivo acontecendo no corpo de Cristo. Ele tem um posicionamento, ele tem uma abertura para se colocar num lugar de resolução, mas ele não quer, porque se ele fizer aquilo, ele vai entrar numa conversa difícil. Ele vai entrar num confronto. Então, o medo de confronto faz com que a gente permaneça numa situação doentio, em algo nocivo para todos nós. E aí a gente fica ali, algo fica ruminando em nós, há um veneno. É aquilo que eu estava falando, né? Quando você guarda, você acumula. E se você acumula, isso se transforma num veneno em você. E se transformar num veneno, vira uma ofensa.
E quando vira uma ofensa, tem gente que está servindo o rei, mas está carregando essa indignação há anos. E as pessoas não percebem. Por quê? Eu não sei se você conhece a diferença de fidelidade e lealdade. Aham. A fidelidade é aquilo que se expressa em ação, né? É o contrato que você tem. Então, por exemplo, se você é casado, qual é o contrato, o acordo, a aliança que você tem com aquela pessoa, né? Você não vai trair, você Uhum. vai estar ali todo dia, enfim. O marido e a esposa. A fidelidade ela se manifesta em atos externos, de fato. Uhum. Agora, a lealdade, ela é a lei do coração. Então, é possível você ter atos de fidelidade e não guardar lealdade. A Bíblia vai dizer em 2 Crônicas, capítulo 25, que o rei Amazias, ele fez o que era reto diante do Senhor, mas não com interesse de coração. Então, é possível você bater ponto na igreja, ser voluntário de uma igreja, fazer tudo certinho, louvar na igreja, mas o seu coração não está naquilo. Então, tem muita gente que perdeu a lealdade. Não é lealdade a pessoas em si, né? É lealdade a Deus em primeiro lugar, porque elas não entendem que o fato de você fazer coisas na igreja não trata o seu coração. O que trata o seu coração é a presença. Então, tem muita gente trabalhando com um monte de coisa. Ele é fiel, expressa lealdade, Uhum. mas lá dentro, por acumular um monte de coisa, ele está perdendo. A lealdade dessa pessoa está minguando dentro dela. Tá entendendo isso aqui? Aham. Então, assim, você pode ser fiel e não ser leal. Aqui, dá pra ver nesse que você leu aqui. Quando ele chega pra irmã, pergunta se ele tinha feito alguma coisa com ela e ele diz: Não, não fica assim, é teu irmão. Mas ele já guardou o ódio dentro dele. E Exatamente. tá falando pra ela pra não ter. Então tem muita. É isso que acontece. A gente fala, ri pro próximo, fala pro próximo, não, tá tudo bem, mas a gente tá guardando aquele ódio e aí acontece no futuro isso. O É. próprio texto aqui, né? A falta Expressa de isso. entendimento de que submissão não é omissão é muito grave. Porque filhos de Deus perdem o posicionamento porque eles pensam de fato que submissão é omissão. Então, eles se tornam omissos e não Uhum. participam da resolução que Deus quer trazer. Às vezes, Deus está levantando alguém que está ouvindo a gente aqui. Uma indignação, quando ela é de Deus, ela é feita dentro do princípio de Deus. Então, o posicionamento dentro de uma indignação santa não vai romper princípio nenhum. Uhum. Você é isso que as pessoas têm que entender, né? Se submeter não é você calar diante de algo que você está percebendo que está errado. É você pedir as direções de Deus com discernimento e ver como que Deus quer te mover dentro dessa situação. Então ele sabe que a direção daquele rei não era de Deus. Uhum. Então, qual é a sabedoria e a maturidade de Davi como liderado? Ele entende que ele pode honrar e não se submeter ao mesmo tempo. Ele entende que ele pode discordar sem perder a honra. Ele entende que ele não precisa se tornar omisso, ok? Para ser submisso. Primeira coisa, a gente precisa ser submisso à vontade de Deus. É. Tem muito líder que já perdeu a vontade de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Será que a gente pode entrar nesse papo? Isso aqui é um papo de Claro! maduro, né? Aham. Com Porque certeza. tem muita liderança que tem medo desse papo, sabia? Acredito. Porque esse papo é Com libertador. certeza. E quem falou que Deus chamou a igreja para viver debaixo de jugo? Quem falou que Deus chamou a igreja para viver dentro de um sistema de medo opressor? Não dá. Se a gente Isso está numa... afasta de Deus, isso se Exatamente. afasta dele, não tem como. Como é que você vai ver? Você se torna um ambiente tóxico que você não quer mais ir. Você só tá lá por um cargo, por uma obrigação, e você não consegue nem ajudar pessoas a fazer o teu propósito dentro de um lugar. E acaba contaminando. Se você era um líder assim, você vai contaminar seus liderados. Porque a ideia é isso. Se eles se calam, você tá ensinando a eles ser como você. Né? Você Exatamente. segue, você aprende. Eu sempre falo que o meu líder, eu aprendi muito. Se hoje minha vida espiritual tomou primeiro Deus, né, que usou ele, e ele teve a coragem e a força de falar, não, você vai. Eu falo pra ele, cara, você confia mais em mim do que eu mesmo. Porque ele me coloca, não, você vai fazer. E isso, do mesmo jeito que ele me colocou pra cima, ele pode ter me colocado pra baixo. Ele poderia ter me colocado. Porque o líder, ele tem essa não é função. Ele pode tanto te levantar como te derrubar. Né? E derrubar um montão de gente. Você pode sair da igreja, você pode tudo isso por causa de uma liderança tóxica, Exatamente. né? Então o líder ele tem uma responsabilidade muito grande. Muito. Porque se ele cria um ambiente de medo, e é isso também, as pessoas elas têm muita confusão em relação a isso. Deus não vai usar o medo para falar com ninguém. O medo não é um mecanismo de comunicação de Deus.
Deus fala através da paz ou da ausência dela. Então as pessoas falam assim: ah, eu estou sentindo medo, eu acho que Deus está falando comigo para eu não ir. Não, Deus não fala através do medo. A Bíblia vai falar que Deus é amor e nele não há medo. Então, quando Deus quiser te impedir de fazer algo, ele vai diminuir a paz em relação àquilo, você vai sentir um certo desconforto em você. Mas o mecanismo de comunicação é a paz. É por isso que o verdadeiro amor não é só o amor, né? É o verdadeiro amor, ou em outras versões, o amor perfeito, o amor aperfeiçoado em nós, lança fora o medo. Uhum. Então, como você não é dominado pelo medo? Quando você tem o amor aperfeiçoado. E como você aperfeiçoa o amor? Quando você se coloca nesse lugar de intimidade com Deus, onde o amor de Deus é praticado, é treinado em você. Então, você não aceita se colocado dentro de uma atmosfera de medo. Por que o medo faz? O medo, ele vai suprimir a sua identidade. Então, se a atmosfera é de medo, aquele servo de Deus, aquele filho de Deus que está debaixo daquela atmosfera, ele vai ter a identidade suprimida e a missão dele vai ser também cortada. Então é muito importante a gente entender que a igreja ela foi gerada para viver numa atmosfera de amor.